eu conheci o meu falecido marido quando eu tinha 13 anos de idade e aos 15 anos eu me casei. Então eu era muito jovem, não tinha experiência, foi o primeiro namorado e logo nós já casamos. E eu não sabia o que que era uma vida de casada, né? Não tinha experiência nenhuma. Então eu achava que tudo que eu estava passando com ele era normal. Pensava que assim, a vida era daquela maneira como ele era muito autoritário, então eu tinha que obedecer tudo que ele falava, ou que ele ditava as regras, né? Eu não tinha assim a vez de falar ou de ter uma opinião. A palavra sempre era dele. Então eu achava que era o correto isso, né? E depois que eu tive os filhos, né? Tive 4 filhos com ele. Vivi um casamento de 43 anos e achava que era assim, Normal. normal, é. É porque eu não entendia nada da vida, era uma criança, né? Parei de estudar para ficar junto com ele. E mais com 3 meses antes, no início, assim, com 3 meses de casada, eu vi que não era, eu não queria aquilo ali para minha vida. Então eu voltei para casa dos meus pais e os meus pais não me aceitaram. Eles disseram, não volta, porque casamento é para sempre. E foi tu que escolheu. Então eu voltei chorando, né, para viver com ele, né, um homem quase 15 anos mais velho que eu. E naquela época não era considerado tipo abuso, né? Eu era de menor. Uhum. Naquela época Era era como normal, que né? Era normal, tudo né? normal, né? Tudo se aceitava, É, né? Tudo se aceitava, né? Então assim, ó, eu vivi aquela vida ali porque eu não tive instrução também, né? Minha mãe não instruía. Então eu trabalhava assim dentro da minha casa, criava os meus filhos porque ele dizia para mim, né? A mulher tem que ficar em casa, fazer o serviço doméstico e criar os filhos. E eu, como sou o homem da casa, eu vou trabalhar. Então, assim, eu achava que aquilo ali era o correto, né? Então, muitas vezes ele chegava em casa de noite, eu tinha que lavar as roupas dele, porque nós não tinha, né? Naquela época não tinha máquina de lavar. Então, era tudo lavado na mão. E aí eu tinha que fazer todo. E eu dizia assim, não, mas agora eu tenho que atender o filho, né? Ele dizia, não, tu vai atender primeiro as minhas roupas. Tu lava tudo, as roupas, a bota, a máscara que ele usava, né? Depois tu vai lá e atende. Então eu achava que era o correto aquilo ali, né? Nossa, Então ele era assim, tipo, bem Bem ditador, né? rígido. Rígido. Tá, e eu fazia aquilo ali tudo, né? E quando era época assim de para uma reunião em escola, por exemplo, né? Ou levar um filho para o médico, ele nunca ia. Assim, era tudo comigo, né? Eu tinha que lavar, passar, cozinhar e ainda ir para as reuniões e levar os filhos que ficavam doentes, porque como na época eu morava em Siderópolis, tinha que pegar o ônibus para vir para o Hospital Santa Catarina Nossa. e passar todo aquele processo ali, com um filho no colo, o outro na mão.